Gente, vou passar agora a palavra para o professor Levi, para ele conversar um pouquinho com a gente. Bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para participar do evento, do debate, sobretudo, porque é, eu, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar com os colegas do Nexo Governamental, uma atividade de cultura e extensão que é, eu tive a satisfação de receber de vocês o convite para acompanhar, para supervisionar, e várias vezes já me chamaram para participar dos eventos que vocês organizam, e tão bem organizam, e é bom ter essa vida de coisas que vocês geram, e calhou que agora eu consegui vir, enfim, eu agradeço muito a oportunidade, não só agradeço muito a oportunidade, como parabenizo vocês por esse trabalho tão bonito que vocês desenvolvem de promover o debate acadêmico, e é isso que move a academia. Antes de eu começar, e eu vou ser bastante objetivo, talvez até breve na minha exposição, ao que consta, estava prevista a participação também do professor Alexandre, que, por uma situação de saúde, uma situação médica, ele teve que não pôde ficar conosco. Enfim, não é nada demais, é uma questão de uma fisioterapia que ele precisou atender. Bom, mas enfim, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre inteligência artificial e eleições. E eu pretendo fazer uma exposição em dois momentos: conversar um pouquinho sobre democracia e depois sobre inteligência artificial, e claro, no que uma coisa interfere na outra, e aí uma reflexão conclusiva. E antes, uma brevíssima, muito breve, introdução. Então, dito isso, eu já vou direto ao ponto. Eu gostaria de começar com a seguinte colocação: quando uma sociedade, quando um país tem a fortuna, a alegria de alcançar ser uma democracia, qual seria o próximo passo? É uma pergunta. Qual seria o próximo passo depois de ter o gosto de ter uma democracia, estabelecer uma democracia? E a resposta que a gente pode cogitar é avançar na qualidade da democracia. Quando se tem uma democracia, o passo seguinte é, inclusive, para manter a democracia, avançar na qualidade dessa democracia. Inclusive para fazer frente a um problema recorrente das democracias. Com o tempo, muitas pessoas perdem a fé na democracia. Por vários motivos. Às vezes, por falta de qualidade da democracia, por outras vezes, por uma questão de tempo, né? O tempo passa, as pessoas conhecem a democracia e não sabem o que poderia ser se não fosse democracia. Vocês vejam, vamos pensar aqui na nossa realidade brasileira. A maioria de vocês, talvez 98% de vocês, nasceram numa democracia. Vocês não têm noção do que seria diferente de uma democracia, que é bom. E o fato é o seguinte: qualquer coisa diferente da democracia é a barbárie. Né? É o estado da natureza, né, para usar uma expressão bem própria da ciência política, da teoria de Estado, do direito constitucional. Então, por mais problemas que eventualmente a gente veja na democracia, a democracia é o que há de melhor. Né? E isso é empiricamente demonstrado na história. Agora, para avançar na democracia, para manter a democracia, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser cultivada. E isso passa por uma evolução paulatina, progressiva, crescente na qualidade da democracia. E aí eu vou encerrar essa parte introdutória fazendo referência a alguns autores. Muito breve. Quando a gente estuda a democracia,
talvez um dos politólogos mais relevantes, mais importantes dos tempos mais recentes, foi Robert Alan Dahl, um grande cientista político de Yale, foi longevo, nasceu em 1915, faleceu em 2013, muito, muito, muito produtivo. Quem estuda a qualidade da democracia parte do Dahl. Né? Então, por exemplo, Adam Tversky, da NIU, Leonardo Molino, Larry Diamond, ou aqui entre nós na USP, professor José Álvaro Moisés, todos eles são pensadores, cientistas políticos dedicados ao estudo da qualidade da democracia, partem, em ampla medida, das análises do Dahl. E é aí que eu começo a primeira parte da exposição para falar sobre democracia. E aí eu gostaria de falar sobre democracia partindo do Dahl. E partindo daquela que talvez seja a obra mais conhecida dele, que é dos anos 70, a Poliarquia, traduzida para o português e publicada pela editora da USP. É uma obra muito fácil de conseguir aqui entre nós, uma belíssima tradução para o português, onde o Dahl sustenta que a democracia envolve o máximo de liberalização e o máximo de inclusividade. Então, ele, bem ao sabor da ciência política, ele faz um gráfico. Olha, democracia é quando você tem um máximo de liberalização e um máximo de inclusão. O que ele chama de liberalização? É a possibilidade de contestação pública. É a possibilidade das pessoas contestarem o poder. É a possibilidade de nós termos uma política competitiva. Mas isso não basta. Isso tem que estar ao alcance do maior número possível de pessoas que compõem a comunidade. Então, se nós temos um máximo de liberalização, ou seja, a possibilidade de contestar o poder público, e o máximo de participação, de inclusão, nós temos uma democracia. E aí diz o Dahl, nenhuma experiência histórica, sejam as antigas, sejam as modernas, nenhuma delas alcançou o ideal democrático. O que nós temos são aproximações. E essas aproximações é o que ele denomina de poliarquias. Então, as poliarquias são aproximações do ideal democrático. Nos Estados Unidos, por exemplo, para ele seria uma semi-poliarquia, né? Porque tem em razão do colégio eleitoral e várias outras coisas que, de alguma maneira, distorcem uma aproximação mínima que seja do ideal democrático. Isso seria poliarquia, a aproximação do ideal democrático. Bom, mas dito isso, eu faço eu introduzo uma questão que já é dentro do nosso tema. A internet, o meio virtual, as plataformas digitais são amigas da democracia? Uma pergunta. E aí a mesma coisa eu poderia perguntar em relação à inteligência artificial, que é o que move o nosso encontro aqui. A inteligência artificial é amiga da democracia? Bom, antes de eu responder, eu gostaria de fazer uma outra consideração, gostaria de lembrar uma outra consideração do Dahl, numa outra obra dele, bem mais recente, também traduzida para português, chama-se On Democracy, né, sobre a democracia. É um livrinho bem interessante. Eu carinhosamente costumo dizer que é democracia para crianças, porque é um livro assim extremamente simples de ler, mas ao mesmo tempo profundo, né, e muito, muito, muito didático. Esse livro é um passeio pela história da democracia e pela doutrina da democracia, pelo que é democracia, e ele conclui esse livro com duas colocações, uma em cada capítulo já no final, dois capítulos no final do livro, em que ele faz a seguinte discussão. O capitalismo favorece a democracia, ou o contrário, a democracia favorece o capitalismo. E aí vem o outro capítulo que é o inverso disso. O capitalismo prejudica a democracia. No que o capitalismo favorece a democracia ou
o contrário, no que a democracia favorece o capitalismo. Esse é o primeiro ponto. Depois, é uma outra afirmação oposta. O capitalismo prejudica a democracia. O que isso tem a ver com a nossa discussão aqui? Bom, mas vamos ao ponto. As liberdades democráticas são liberdades que, em ampla medida, coincidem com aquilo que pressupõe a economia de mercado capitalista. Então, por exemplo, livre iniciativa, liberdade de escolha profissional, livre associação, propriedade. Todas elas são liberdades clássicas da democracia que, de alguma maneira, ou em ampla medida, coincidem com as liberdades que são pressupostas para o desenvolvimento de uma economia de livre mercado, ou seja, capitalismo. Então, nesse sentido, democracia e capitalismo favorecem-se mutuamente. Há uma coincidência bonita, para não dizer até uma sinergia de liberdades político-democráticas com liberdades econômicas que compõem aquilo que a gente chama de capitalismo. Tá, bem. Agora tem um outro lado. Agora tem um lado em que o Dow cogita por que a democracia é prejudicada pelo capitalismo, por que o capitalismo prejudica a democracia. E a explicação dele é o seguinte: no capitalismo, quer dizer, são várias explicações, mas boa parte das explicações dele tem a ver com centralidade decisória, que não existe na democracia. Ao contrário, a democracia favorece a descentralização de decisões, e o capitalismo, com seus vários players econômicos, se alimenta também de multiplicidade de descentralizações de decisão. Muito bem. Só que aí tem um detalhe. O capitalismo favorece o surgimento de grandes players econômicos que, pela competição, se sobressaem. E quando se sobressaem, podem querer interferir no debate democrático. É esse o ponto do Dow, que ele faz a inflexão. Assim como o capitalismo se alimenta da democracia, assim como a democracia favorece o capitalismo, a democracia pode sofrer com o capitalismo quando surge um grande player econômico, e esse grande player econômico resolve, fazendo uso do seu poder econômico, interferir na decisão democrática. Dito isso, eu gostaria de lembrar um outro autor que eu gosto muito, que faz parte disso para fazer uma inflexão. Um discípulo de Bobbio, chamado Michelangelo Bovero, professor em Turim. Ele tem um livro chamado Contra o Governo dos Piores. Nesse livro, ele examina, num dado momento, exatamente uma situação dessas. Um grande player econômico que resolve interferir na democracia. Ou, pior do que isso, um grande player econômico que não só resolve interferir na democracia, como resolve ele próprio participar da democracia. Obviamente, o Bovero, quando faz essa análise, ele tem em mira um personagem que ele nomina expressamente, Silvio Berlusconi. É um grande capitalista italiano, um grande império econômico, passando inclusive para o clube de futebol, mas também envolvendo mídia, e mídia tradicional, e, em dado momento, ele resolve ser ele o candidato. E ele, por algumas vezes, se torna chefe de governo na Itália. Bom, aí eu perguntaria, seria esse o caso dos proprietários de grandes plataformas digitais que nós vemos hoje em dia atuando, Zuckerberg, Elon Musk, etc.? Seria esse o caso? Bom, aí eu gostaria de lembrar uma outra obra de um outro italiano, uma obra dos anos 90, chamado Homo Videns, de um cientista político chamado Giovanni Sartori. Basicamente, a tese do Sartori é que o ser humano, que se distingue do animal pela sua capacidade simbólica, sua capacidade de abstração, o ser humano tem sido, nas últimas décadas, ele falando isso nos anos 90, então, últimas décadas em relação aos anos 90, o ser humano tem sido empobrecido na sua capacidade simbólica pela televisão. Assim, é um livro maravilhoso, que tem uma série de considerações que eu poderia fazer aqui, mas eu vou ser bastante direto e objetivo com uma imagem de cinema. Certamente muitos de vocês já viram as adaptações para o cinema da obra do Roald Dahl, não é Robert Dahl, né? Roald Dahl, A Fábrica de Chocolate, A Fantástica Fábrica de Chocolate, em que um chocolateiro pune crianças com maus
com más condutas, né? Uma das crianças é uma criança obcecada pela televisão ou por jogo online. Essa criança, no contexto do filme, da obra, do filme, ela é absorvida pela televisão, né, literalmente. Eu acho que vocês certamente já viram essa cena, né? O chocolateiro mostra uma máquina que é para levar chocolate para dentro da casa das pessoas. Então, ele mostra uma barra grande, essa máquina atua na barra, a barra vai para dentro da televisão e a pessoa pode pegar a barra dentro da televisão. O menino olha isso e diz assim, mas você é um louco, você faz a maior invenção da história da humanidade, o teletransporte, só pensa em chocolate. E o menino se atira na máquina e vai para dentro da televisão. Aí tem o contexto do filme, enfim. O final é o seguinte, o pai do menino retira o menino diante da criança, retira o menino dentro da televisão, pequenininho. Então a televisão absorve o ser humano e regurgita o ser humano apequenado. Essa é a ilustração da tese do Sartori. Eu fico pensando o que o Sartori imaginaria hoje vendo o contexto das mídias sociais que nós temos. A televisão é quase inocente perto do que a gente vê com as mídias sociais. E é aqui que eu quero fazer a inflexão para a segunda parte da minha exposição. Falei sobre democracia, agora eu falaria sobre inteligência artificial. Eu parti aqui de uma comparação. Olha, a televisão já era apontada pelo Sartori como nociva, com reflexos muito sensíveis na democracia, naquilo que ele chama de videopolítica. Aliás, em italiano, ele passa a se referir ao ser humano, fruto da televisão, como o video bambino, né? E aí essa criança empobrecida na sua capacidade simbólica que acaba gerando não o Homo sapiens, mas o Homo videns. É um homem, um ser humano diminuído na sua capacidade simbólica pela televisão. E as redes sociais? Nas redes sociais isso é muito mais intenso, porque as redes sociais, enquanto a televisão é quase passiva em comparação com as redes sociais, as redes sociais não têm nada de passivas. Elas, por meio de algoritmos, e lógico, por meio de inteligência artificial, acabam sendo muito mais agressivas do que a inocente televisão na realidade que nós temos hoje em dia. Ao invés de eu fazer aqui uma narrativa das redes sociais, eu vou fazer uma referência a uma tese de doutorado que eu tive o gosto de participar da banca há poucos dias aqui na faculdade, uma tese de doutorado orientada pela professora associada Nina Beatriz Stocco Ranieri, uma tese doutorada de uma pesquisadora chamada Stephanie Hilda Barbosa Lima. O trabalho dela tem título Diretrizes Jurídicas para a Qualidade da Digitalização Escolar, : um olhar sobre a contratação da plataforma Google pelas Secretarias Estaduais de Educação à luz do direito à educação. Então, a questão aqui é o seguinte, o Google, a narrativa da tese, o Google firmou convênios de cooperação com várias das Secretarias de Educação do Brasil para prestar serviços digitais gratuitos. Aparentemente gratuitos, sustenta a tese. Não só e-mail, mas várias outras coisas. O Google Meet, várias, assim, são mais de 20 serviços que o pacote oferece, né, gratuitos. Aí, conteúdo nós produzimos, né, vocês, nós que estamos na academia, nós produzimos, é uma produção de conteúdo descentralizada e um armazenamento desse conteúdo centralizado no Google. E esse manancial produzido e armazenado no Google é o substrato em que atuam os algoritmos em inteligência artificial para apreenderem os nossos gostos, os nossos usos, as nossas preferências, os nossos padrões de comportamento, e a partir desse manancial trabalhado pelo algoritmo, trabalhado pela inteligência artificial, o Google consegue ofertar publicidade dirigida para uma série de outras empresas que querem chegar até nós. Então não tem nada de
de gratuito? Tem, na verdade, uma grande capacidade de dirigir publicidade de maneira certeira. E isso é de valor imensurável. Tanto é assim que o Google é o maior faturamento de publicidade que se tem no mundo hoje em dia, muito mais do que a mídia comum. Então não tem nada de gratuito, diz a tese da Stephanie. Vejam, se a gente pegar a União Europeia, que tem uma regulamentação comunitária recente sobre as grandes plataformas, né, a regulação comunitária é para as grandes plataformas. Né, e aí tem um corte de faturamento, etc., que determina quais são as grandes plataformas, e não satisfeita, a União Europeia ainda lista nominalmente quais seriam, em torno de 15 a 20 grandes plataformas. O que conecta com aquilo que eu estava falando do Bóvero. Né, o grande player econômico resolve não só atuar no seu nicho, mas também influenciar na política e, eventualmente, ele próprio ser partícipe da política. São duas leis comunitárias que se destacam, o DSA e o DSM. O Digital Service Act e o Digital DSA, DSM. Digital Service Act, Digital Service Market. O DSA simplesmente proíbe publicidade nas plataformas dirigida a menores. Simplesmente proíbe. Simplesmente proíbe. Nesse ponto, eu faço questão de citar o professor Alexandre de Moraes, que deveria estar aqui conosco. É aqui que ele desenvolve a tese de cátedra dele sobre o que ele chamou de populismo digital extremista. Como lidar com isso? Como lidar com isso? Eu gostaria de responder isso, eu gostaria de responder essa pergunta, lembrando um artigo que eu tenho muito apreço da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira certamente tem vários artigos importantes. Provavelmente a maioria de nós, eu inclusive, responderia com o mais importante o artigo 5º. Mas não é só o artigo 5º que é importante. O artigo 1º, 2º, 3º, 4º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º. Todos os artigos da Constituição são muito importantes, mas em especial a Declaração de Direitos, né, que vai pega também a parte do artigo 12, artigo 14. O artigo 60 é estratégico, né, que são as limitações à reforma constitucional. O artigo 60 é muito estratégico, né, as famosas cláusulas pétreas. Agora, tem um artigo que, em geral, as pessoas não lembram a importância dele. Mas é muito, muito, muito importante, no mínimo porque ele amarra uma série de coisas dentro da Constituição. E ele, assim, claro, a própria redação desse artigo é uma redação que parece modesta, mas ele é muito além da redação dele. Eu me refiro ao artigo 17 da Constituição. É livre a criação, extinção, fusão de partidos políticos. Ou seja, parece que ele é só para partidos políticos. Mas, na verdade, esse artigo ele diz, é livre a extinção, criação, fusão de partidos políticos, observadas 4 coisas. 4 coisas contra as quais os partidos políticos não podem se colocar. O partido político não pode se colocar contra a soberania nacional. O partido político não pode ser contra o Estado brasileiro, óbvio. Né? O pluripartidarismo, que é algo muito estratégico. O partido político não pode ser contra outro partido político. Por quê? Porque isso seria partido único. Ou seja, seria totalitarismo. O horror. A negação da democracia. Partido político não pode ser contra o próprio regime democrático. A democracia não está em discussão. A democracia é o nosso maior bem cívico. Ou é democracia ou é barbárie. Ou é democracia ou é Estado de natureza. Então a democracia não está em discussão. E, cereja do bolo, partido político não pode ser contra os direitos fundamentais da pessoa humana. Essa última colocação amarra toda a Constituição na sua parte substancial, na sua parte mais nobre, os direitos fundamentais, na própria democracia. Então, os partidos políticos não podem ser contra essas coisas. Ora, se os partidos políticos não podem ser contra essas coisas, os seus correligionários, seus filiados também não. Em especial, os seus filiados detentores de mandato. Não podem. Tem que estar convergentes à soberania nacional, ao pluripartidarismo, se vocês quiserem, inclusive, colocar de maneira mais ampla, ao pluralismo político, o regime democrático de governo
e os direitos fundamentais da pessoa humana. Aqui, eu gostaria de olhar um pouquinho mais de perto para as plataformas. As plataformas seriam inofensivas se elas cumprissem aquilo que consta dos próprios termos de uso, que retratam o modelo de negócio das plataformas. Os termos de uso das plataformas, assim, na grande maioria delas, as mais conhecidas, impede veiculação de conteúdo sobre pedofilia, nazismo, fascismo, racismo e violação de direito autoral. Antes do upload, a larga maioria desse tipo de conteúdo já é impedido. E quando acontece o upload, a larga maioria desse tipo de conteúdo, antes do primeiro like ou dislike, já é retirado. Graças a algoritmos de inteligência artificial. Por que esses algoritmos de inteligência artificial também não são calibrados para retirar discurso de ódio em geral ou discurso contra a democracia? Poderia. E por que não são? Muitas vezes as plataformas alegavam que precisariam de dias para fazer esse tipo de retirada. Na última eleição, depois das medidas adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, por Alexandre de Moraes, nas vésperas das eleições, as retiradas aconteceram em 15 minutos. Pode. Não tem problema técnico. Pode. É questão de treinar o algoritmo, treinar a inteligência artificial, treinar o robozinho. Aliás, o professor Alexandre tem uma colocação que é ótima, e penso eu, cabe muito bem aqui na análise construtiva e protetiva da democracia, e ele não só fala isso há muito tempo, mas colocou e fundamentou na tese de cátedra: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Não é falar o que quiser que está sujeito à responsabilização, como é próprio do nosso direito. Aliás, até mesmo o direito americano tem limites à liberdade de expressão. Vocês que são estudantes de direito certamente já escutaram aquela famosa colocação do Justice Holmes, no início do século XX: não é dado a ninguém gritar num teatro lotado, fogo. Nós temos que... Democracia exige responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis na prática democrática. É isso que se pede das plataformas. Eu acho que não é nada de outro mundo. E se as plataformas já estão adaptadas em larga medida a isso na Europa, por exemplo, com proibição pura e simples de proibição para menores, proibição pura e simples de publicidade dirigida a menores, por que não fazer da mesma maneira aqui entre nós? A justiça eleitoral, de alguma maneira, tem dado provas de que isso é perfeitamente possível entre nós. Dito isso, eu passo para a conclusão. E a minha conclusão é, em boa medida, digamos assim, uma profissão de fé na democracia. E, mais do que isso, talvez uma profissão de fé na atualidade das instituições clássicas da democracia representativa. Imagine o seguinte: nós hoje vivemos numa aldeia global. Essa é uma expressão antiga, né? Já vem do final do século XX, a gente fala a aldeia global que nós vivemos. Claro, nós todos somos conectados hoje pela internet, e dentro da internet, hoje, de maneira muito particular, pelas redes sociais, pelas plataformas digitais. Isso é bom, isso é muito bom. Nós podemos acompanhar aulas e palestras, exposições, seminários, eventos, em outro país, sem sair do nosso país. Para dar um exemplo bem próprio aqui da academia. Isso não tem preço, isso é muito bom. Será que isso nos habilitaria a flertar? Nós poderíamos flertar com uma democracia direta? Já que nós estamos todos conectados, né? E muitos de nós talvez façamos críticas, muitas com razão, outras talvez nem tanto, à política. Então, vamos pensar numa democracia direta, quem sabe? Eu acredito que não. Mais do que nunca,
os instrumentos clássicos da democracia representativa são atuais, e eu vou dizer por quê, citando um autor que eu tenho um particular gosto, um dos grandes teóricos da democracia, que não perde a atualidade, Alexis Tocqueville. Na introdução à democracia na América, Tocqueville fala aquilo que mais chamou a atenção dele na América. Ele chama de objeto novo que ele enxergou na América, que é a igualdade de condições. E aí ele começa a falar de uma maneira comparativa entre a democracia, por assim dizer, na França, na transição do século XVIII para o século XIX, a democracia na América de 1830, e a democracia que ele vê na América. E aí ele diz, olha, lá na França é um caos, aqui a coisa é ordenada. Não obstante, Tocqueville seja muito lúcido em identificar aquilo que ele considera uma grande contradição que poderia acabar em guerra, né, que é o fato de que estados americanos tinham escravidão e outros não tinham escravidão. Né? Tocqueville ele enxerga 30 anos antes da Guerra de Secessão que essa contradição. Né? Os estados do norte já sem escravidão, os estados do sul ainda com escravidão. Mas, enfim, sem prejuízo dessa contradição que ele identifica, a democracia como praticada na América é ordenada em comparação com a francesa, que era um caos, né? O caos da Revolução Francesa. E ele fala isso e coloca uma frase que eu gostaria de ler para vocês. Ficou a democracia, falando da democracia francesa, ficou a democracia abandonada aos seus próprios instintos bárbaros. Cresceu como aquelas crianças que, privadas dos cuidados paternos, criam-se sozinhas nas ruas de nossas cidades e da sociedade só conhecem os vícios e as misérias. Pergunto eu para vocês, não seria exatamente isso que ocorre conosco na internet? Na internet, nas redes sociais, a gente exibe muita coisa boa. A gente exibe muita virtude. Mas também a gente exibe vícios que dificilmente nós praticaríamos pessoalmente. Dificilmente nós praticamos. É como se a tela fosse um escudo a justificar os maiores descalabros. Aliás, para citar uma terceira vez o professor Alexandre de Moraes, é aquela história. A gente tinha que ter uma regra bem simples entre nós. O que a gente não pode fazer no mundo real, a gente não poderia fazer no mundo virtual. Simples assim. Mas, no entanto, parece que a gente entra na plataforma, o médico é um monstro, né? Revela o que tem de pior, é assustador. Pois bem, é aqui que eu digo que as instituições representativas da democracia clássica são mais do que nunca atuais. Por quê? Porque, bem calibradas, conseguem decantar vícios e potencializar virtudes. Assim, mais do que nunca, nesse nosso contexto hoje de vida virtualizada, mais do que nunca, eu vejo importância, não só importância, a atualidade, a boa e velha democracia representativa. Ela pode ter uma série de problemas, e tem, mas ela é o que nós temos de melhor para não resvalar na barbárie. Inclusive na barbárie virtual, que, como nós já vimos, sai da virtualidade e entra num estado da natureza, como aconteceu em Washington, como aconteceu em Brasília, e isso não é compatível com a democracia. A democracia pressupõe instituições nas quais as pessoas participam diretamente ou pelos seus representantes eleitos. E faz parte ganhar eleições, perder eleições, ficar na expectativa de ganhar a próxima eleição. E também faz parte dessa atualidade uma atuação corretiva, protetiva e corretiva do Poder Judiciário contra aqueles que timbram e não respeitar a institucionalidade própria da democracia, sobretudo, em especial, da democracia representativa, que é a nossa democracia. Enfim, essa é a exposição que eu gostaria de fazer, sobretudo para enfatizar
a atualidade, a importância, a relevância indeclinável daquela que é a nossa maior riqueza cívica, a democracia. Com todos os seus acertos e erros, até porque ela tem muito mais acertos que erros, mas sobretudo porque fora da democracia é a barbárie. Aí eu acho que se a gente tiver um mínimo conhecimento da história, a gente vai ter absoluta certeza de que o apego à democracia vale a pena, inclusive quando a gente está na oposição. É natural. Muito obrigado. Eu queria agradecer em nome do Nexo e em nome de todos que estão aqui presentes, ao professor José Levi, que é professor da casa e também coordenador do Nexo Governamental, professor que com muito cuidado nos auxilia aí nesse trabalho e que desde o início, né, hoje a gente já nós temos membros de 12 universidades e nós conseguimos atingir um público muito grande, tudo isso também devido ao apoio que o professor dá para a gente, enfim, no desenvolvimento de cada tema que a gente propõe. Eu agradeço a ele pela palestra, agradeço pela discussão que a gente propôs aqui sobre a inteligência artificial e as eleições. Eu acredito que isso é uma coisa que está na cabeça de muitas pessoas e vai se tornar ainda mais pulsante nesse ano, que é um ano de pleito eleitoral, e convido vocês também a estarem presentes nos próximos 2 painéis, que vão se dar às 5 da tarde e às 6h30. O painel das 5 é sobre a regulação das plataformas digitais, e nós vamos contar com a presença do deputado Orlando Silva, do secretário da presidência, João Brant, do ministro Floriano Marques, e também do advogado Antônio Carlos de Almeida Cacai. Às 6h30, nossa mesa de encerramento, a gente vai discutir um pouco sobre pós-humanidade e inteligência artificial com a psicanalista Maria Homem, que também é pesquisadora da USP, e também com o Pedro Cortella, que é jornalista e também pesquisador na área de inteligência artificial. Agradeço vocês pela presença nos painéis da manhã e a gente espera vocês às 5. Obrigado, gente.